Oi, gente. Boa tarde. Vamos arrumar aqui, Opa. Boa. Acho que deu certo. E aí, gente, tudo bem? Olha a hora que eu resolvi fazer uma live hoje, às 4. Bold. Oi, Ursa, Marcela, tudo bom? Tô aqui esperando a Lisa entrar com a minha canequinha Bold. Boa, estou com um pouco de tempo. Vamos lá. Que bom. Hoje a gente vai falar com a Liz Kimura. Tô tentando marcar essa live com a Liz faz tempo pra gente falar sobre mapa mental. Ela vai explicar o que é, por que é bom, como a gente pode fazer e usar. Então vai ser bem legal. E a gente vai gravar, também vai ficar aqui no feed, então quem não conseguir ver tudinho, enfim, ou quiser indicar para os amigos, também vai ficar aqui no feed, não tem problema nenhum. A gente acabou optando por fazer agora no meio da tarde, porque era um horário que era bom pra Liz, então a gente acabou fazendo agora mesmo. E às vezes é até melhor, né? Porque à noite tem tanta live. Liz, você tá por aí? Acho que ainda não, né? Ainda não. Deixa eu ver aqui. Ainda não. Então vamos esperar mais um pouquinho até ela chegar. Eu que acabei atrasando aqui por conta da luz. E aí falei pra ela que eu ia atrasar uns minutinhos, então ela deve estar entrando já. Entrou, Liz Kimura, seja bem-vinda. Vamos aqui. Tá conectando. Bom, a minha internet tá travando, gente. Se der ficar travando muito aí, vocês vão me avisando aqui. Ei, deu certo! Oi, Liz, tudo bem? Como vai? Tudo bom? Tudo Gratidão pelo jóia! convite! Imagina, obrigada a você por ter aceitado. Eu tava falando aqui que a gente tava tentando marcar isso faz tempo, né? Eu tô aqui achando que eu tô ouvindo você tão longe, então eu tô de fone de ouvido, só que o meu fone não tá conectado ao celular. Isso está muito Talvez seja isso. inteligente. Mas você me ouve bem? Porque eu tô sem fone. Não, tá tranquilo. É Mas que eu eu tô falei, bem gente, mas pertinho. parecia que tava tão longe, né? Aí agora que eu entendi. O celular aqui tava como fala? Meu fone não tava no celular. Eu tô aqui pensando como que a gente vai fazer essa live. Eu Desse jeito coloquei não vai aqui, dar. E aí, então Liz, tudo vamos ver. Eu bem? preparei o meu ambiente aqui, eu tô com papel, canetas coloridas. Adoro. Gente do céu, vamos ver. Boa, boa. Você sabe que eu recebi, Liz, várias perguntas depois que eu postei, né, da nossa live, Oh, perguntando o que é o mapa mental, que muita gente não conhece. ah, E eu ótimo. conheci, foi muito legal, porque eu conheci o mapa mental com a Maria Elisa lá Ok, no INSPER. E aí ela acabou ok. falando sobre você, eu conheci você, né, por meio da Maria Elisa, que é uma professora lá do INSPER, né, eu fiz um curso com ela. E para mim foi Uhum. assim, mágico, porque é tão mais fácil você usar o mapa mental depois para conseguir se organizar. E eu gosto de ler muito, eu acabo vendo vários assuntos Hum. de uma vez só. Então, quando você pensa no mapa mental, eu consigo organizar a baguncinha que é a minha cabeça, sabe? Então, isso me ajudou bastante. Mas eu queria começar com isso, assim, que você contasse pra gente o que Ótimo. que é o mapa mental e para que que ele serve. Uhum. Sim, o mapa mental, ele é uma forma não linear, uma forma visual, uma forma gráfica de organizar informações, né, num formato que, ó, se o pessoal, né, perceber aqui ao meu redor, eu tenho vários mapas mentais, então como ele, deixa eu ver, eu vou fazer assim, ok, isso, acho que é mais fácil eu virar a câmera para cá, assim o pessoal consegue ver. Boa, Né? Porque tá senão o ótimo. texto sai invertido. Então, aqui. Então, isso daqui é um mapa mental. Então, a característica dele, você parte de um tema central. A partir desse tema central, a gente divide informações em categorias de informações, né? E de cada categoria, a gente vai detalhando, vai
organizando isso de uma forma hierárquica. Então, o que é mais importante, mais relevante, fica próximo do centro. O que é detalhe, ó, vai ficando longe do centro. Então, visualmente, conforme a posição de cada informação, a gente já sabe o quão relevante é ou se Liz, pra mim cortou teu som. acho que se eu estava acho que apertando o botão Agora do voltou. fone, então acho que é melhor sem fone. Então, repare, a gente pode usar tanto com papel e canetas coloridas, como softwares. Então, existem Ah, diferentes softwares, como esse daqui, o FreeMind, como o próprio nome diz, ele é grátis, né? Existem aqui outros softwares, né? E a gente pode fazer assim nas mais diferentes, né, situações, diferentes idiomas. nossa, Então, basicamente, isso que é um mapa mental. É uma forma de organizar informações. É um formato para organizar informações de uma maneira hierárquica, categorizada e hierárquica, tendo necessariamente que ser colorido, né? E contendo necessariamente também colorido, imagens. né? Isso. Tá. Por isso que eu tenho, por exemplo, pessoas que assistem aula comigo e aí posta nas redes sociais e coloca a hashtag, como fala, mapa mental, né? Que aprendeu com Liz Kimura. E eu fico assim, eu tenho plena consciência que eu ensinei mapa mental, mas não Aham, é necessariamente que a pessoa aprendeu. Então, aham. eu acho que assim, como é uma forma bem diferente do que a gente aprendeu, do que a gente cresceu, existem, como eu diria assim, um processo Umas de etapas. desenvolvimento. Isso. Então, normalmente a gente começa ele todo monocromático, Ah, com, como fala, sem nenhuma imagem. tá. A gente deve trabalhar apenas com palavras-chave. Aí no começo acaba aparecendo frases. Então, eu diria assim, é um processo. E uma vez que Tá. você consegue internalizar isso, nossa, ele muda a sua vida. Ele muda, exatamente. E da onde surgiu, Liz, o mapa mental? De onde vem a raiz do Ok. conceito? Ele sai com o texto invertido, né? Ele sai, mas dá pra ver, dá pra ver. Dá para ver? Dá. Então, esse aqui é um livro chamado Use Both Sides of Your Brain. Então, use os dois lados do cérebro. E o autor, o criador da técnica, ele se chamava, né, Tony Buzan. Infelizmente, ele faleceu ano passado, né, em 13 de abril de 2019. E o Tony Buzan, quando ele era criança, ele é inglês, né, Uhum. da Inglaterra, e lá existe a cultura do quiz. Então, é assim, o professor dá uma matéria e no final, nos últimos minutos da aula, ele dá uma provinha para conferir, né, o tanto que as pessoas, os alunos compreenderam, né? Ver, Porque é uhum. aquilo. A gente fala, mas o que a pessoa ouve não é, às vezes, não, assim, eu vejo que a comunicação é um gigantesco desafio, Opa, em todos os lugares. né? E aí, por exemplo, a sala de aula, o local que as crianças ficam sentadas é pelo resultado do quiz. Então, quem tem Ah, a é? melhor nota senta na primeira carteira. Quem tem a segunda melhor nota senta na segunda carteira. Então, quem senta lá no final é a criança mais burra da sala de aula, Ai, gente, né? meu Deus, eu ia ficar Cria, nervosa. cria esse estigma. E ele tem, na época, né, tinha um grande amigo que eles passavam por um bosque para voltar para casa, e esse amigo, ele sabia tudo, o nome de todas as plantas, de todos os animais, de todas as flores, assim, ele sabia tudo sobre o meio ambiente, sobre a natureza. Então, quando foi a prova sobre o assunto, ele tinha certeza absoluta que o coleguinha ia sentar na primeira carteira, e como ele também sabia, então ele acreditava que ele também ia ter um bom resultado, né? Só que o Tony, ele sentou na primeira carteira e o coleguinha sentou na última carteira. Então, aquilo deixou, sabe, uma pulguinha atrás da orelha? Tipo, o que que Isso como se, aconteceu, né? se ele sabia, como que o resultado que ele teve não foi de acordo com o que estava na mente dele. Então, ele ficou com essa pulga atrás da orelha de que será que as pessoas aprendem de maneiras diferentes, né? Será que
tipo, alguma coisa aí tem. E quando ele chegou na faculdade, ele falou assim, era quase enlouquecedor. Porque era tanta matéria, era tanta coisa ao mesmo tempo, que ele foi voando para a biblioteca e pediu para a bibliotecária todos os livros sobre o funcionamento cerebral. Tá. E ela, obviamente, encaminhou ele para a sessão de medicina. Ele falou assim, não, 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 eu não quero saber como que o cérebro funciona biologicamente ou fisiologicamente. Eu quero saber como ele absorve novos conhecimentos, como ele reproduz essas informações em provas, exames. É desse jeito que eu quero saber como que o cérebro funciona. E a bibliotecária respondeu para ele que assim, acho que tal coisa não existe. Então, ele passou a fazer muitas investigações sobre o funcionamento cerebral. Esse Tá. livro, na realidade, já é uma tradução da versão original em inglês britânico, que tem o título de Use Your Head. E esse aqui Tá. já é uma tradução para o inglês norte-americano, Use Both Sides of Your Brain. E foi publicado em 1974. Então, já é uma técnica que existe aí há quase 50 anos, né? Sim. E Tem ele, versão em português também, Liz, ou não? Só em sim, inglês? Tem? sim, ele se chama Use Sua Mente. E eu não sei, eu acho que eu dei para alguém. Não, mas Não existe, sei né? se eu Para quem parar. quiser procurar, tem Sim, também a sim. versão em A hora português. que terminar essa live, eu subo Tá. no meus stories as capas desses livros. Então, quem quiser Ótimo, inglês legal. britânico, inglês americano, em português do Brasil, porque eu tenho a versão de português de Portugal. Meu Deus, Esse você daí tem eu tenho. todos. Porque, Olha por exemplo, todos, gente. eu também tenho ele em espanhol, porque quando eu dou treinamento em inglês, quando eu dou treinamento em espanhol, aí eu busco usar exatamente do jeito que está o texto Ah, legal. no livro. E aí, ele passou a investigar, isso foi em 74, então, na década anterior, na década de 60, tivemos dois cientistas que ganharam um prêmio Nobel da conclusão daquele estudo sobre o cérebro dividido entre dois hemisférios. Uhum. Aquelas. Eu tenho origem japonesa, mas eu acho que como fala, em alguma reencarnação, eu devo ter sido italiana, porque eu preciso das duas mãos para falar. Então, deixa eu pegar o meu suporte aqui, e aí eu paro de segurar, porque eu não consegui organizar esse suporte para hora que for montar o mapa mental. Por isso que eu falei, Ah, eu achei que aí eu já ia ficar segurando ele e montar o mapa. Eu falei, não, vamos colocar aqui no suporte, aí ele para de tremer. tá. Tá ótimo. Então, quando eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, meu pai americano falava, se a gente amarrar suas mãos, será que você ainda consegue falar? Mas Porque é eu preciso difícil, das né? Eu também falo muito com a mão. A gente acostuma. Pois é. Então, na década de 60, né, 60, teve esse estudo sobre o funcionamento do cérebro com esses dois hemisférios. O hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, ambos com funções distintas, né? Tá. O Uhum. que eles chamam aqui esse neocórtex, né? Essa parte mais superficial do nosso cérebro. Porque como nós somos, né, um animal que foi evoluindo daquele... então, a gente tem os cérebros anteriores, né? E a gente ainda tem uma nova camada, que é essa da divisão entre os dois hemisférios. Então, com isso, né, o mapa mental trabalha palavras-chave, letras de forma, numa organização lógica e hierárquica, que é típica do lado esquerdo do cérebro, do lado racional, Tá. com o lado direito do cérebro, usando cores e imagens. Né? Afinal de contas, né, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Né? Então, por isso que a gente coloca essas imagens para representar informações que quando você bate o olho, aquela palavra-chave, com aquela imagem, vai te trazer um repertório do que você quer, por exemplo, né, apresentar num discurso, numa palestra, num curso, e também para você gerar essas ideias e organizá-las no mapa mental para escrever um texto. Por Legal. exemplo, depois da faculdade, quando eu me candidatei para uma bolsa no Japão, a gente teve que passar por uma prova de proficiência do idioma japonês. Tá. E a última etapa era a redação, que o tema é dado na hora, aí as pessoas saíam escrevendo feito louco, e eu pensei, coloquei lá no cantinho do papel o tema e fiz um pequeno brainstorm. Aí eu falei, então eu vou começar falando sobre isso, depois eu falo sobre aquilo, e
termino assim. Aí, conforme eu fui escrevendo, daqui a pouco vem a professora e fala, faltam 10 minutos. Eu falei assim, meu Deus do céu. Aí eu voltei para minha estrutura, né? Eu falei, bem, então não dá para falar isso, nem sobre aquilo. Então, com o mapa mental, você consegue organizar suas ideias de maneira que o seu texto vá fluir, né? Que Legal. você consiga evitar ambiguidades, contradições, e o seu texto realmente assim flui. Então, é excelente para você escrever texto. Tá. Né? E uma redação, por exemplo, pode ser uma redação de uma página, né? Mas o que é um TCC? Né? O que é uma dissertação de mestrado, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado? São textos maiores. Né? Então, você tem essas categorias de informações e dali vai aprofundando todos esses detalhes. Nossa, eu não cumprimentei, mas eu estou vendo aqui várias pessoas queridas, alunos, né? Gratidão pela presença de vocês. O Eu tenho uma pessoal tá aqui experiência animado. incrível com a professora Roseli, que ela ministra um curso como falar, formando, né? Inúmeros, né, especialistas técnicos, e teve uma semana, a semana do casamento do Senac do Tatuapé, aqui em São Paulo. Uhum. Vocês conseguem me ouvir com toda essa barulheira? A gente está com um vizinho que está fazendo uma reforma. Tá ótimo, fica tranquila. Então eu falo, meu Deus. Tá E ótimo. aí, eu fui a segunda palestrante, né? A primeira foi uma confeiteira, e ela falou sobre bolos, doces finos. E conforme ela foi falando, eu fui anotando nesse formato assim de mapa mental. Uhum. E Olá. depois que eu terminei a minha palestra, eu falei, então, um dos exemplos, né? Um dos exemplos práticos é, por exemplo, você normalmente toma notas de uma aula, de uma palestra, né? Talvez aqui de uma live, de um vídeo, e o quanto que você consegue se lembrar, porque às vezes você bate o olho e fala, nossa, parece a minha letra, mas nem lembro de ter anotado isso, né? Então, quando a E não gente anota... anota, mas não absorveu, né, Liz? Muitas vezes a gente anota, Isso mas não mesmo. absorve. Porque quando a gente anota em mapa mental, você anota de uma maneira assim ativa. Porque você fica prestando atenção só nas palavras-chave. Aí você pega a palavra-chave e anota no seu mapa mental. Então, eu reproduzo o mapa mental. A hora que terminou, ela... Deixa eu ver. Para mim, parece que travou. Conta para mim. Eu travei para vocês? A imagem tá um pouquinho travada, mas eu tô conseguindo te ouvir. Voltou. Ah, ok. Então, que para mim também travou, eu falei, ué. Então, quando terminei o mapa mental, ela até levantou lá no fundo do auditório e falou assim, nem eu tinha me dado conta que eu tinha falado tanta coisa, né? Então, no mapa, a gente fica prestando atenção e só anota aquilo que realmente é importante. E a gente anota onde aquela informação pertence. Exatamente. Então... Isso a gente pode usar, né, Liz, isso para aula que a gente assiste, para uma palestra, se preparar para um discurso que a gente vai fazer no trabalho, ou uma apresentação, né, em público, alguma coisa que a gente precisa ter ali a palavra-chave para que a gente não se perca, mas que ao mesmo tempo o discurso ele seja coerente, né? Ele tenha começo, meio e fim, enfim, que você consiga de fato passar a mensagem, né? Isso mesmo. E, por exemplo, eu comecei na faculdade de Direito. Eu queria largar a faculdade no último ano. Pergunta quem é que te deixa fazer uma coisa dessas, né? Ele falou assim, não, imagina, se fosse para largar, que você tivesse largado antes. Mas agora, né, na reta final, não. Agora você se forma e depois, como fala, faz o que você quiser. E eu falo assim, eu não aguento mais. E eu aprendi mapa mental. Cadê? Eu grudei deste lado. Então, aquelas. E o pior é que eu literalmente grudei na parede. Então, eu não consigo tirar esse quadro. Então, deixa eu fazer assim. Deixa eu mostrar assim. Opa, aqui. Cadê? Dá para ver? Então, esse daqui é o mapa mental que tem um resumo de quase 400 páginas em direito de família. Meu Deus, eu tô chocada. O que nós fizemos? Deixa eu pegar o livro para vocês verem. Cadê? Tá aqui. Ok. Então, esse daqui é o livro. Cadê?
direito de Direito de família, família. né? Direito civil é uma matéria que a gente tem os 5 anos da faculdade e o último ano é que a gente estuda direito de família. E o que que nós fizemos? Então, vejamos aqui, vamos abrir. Tadinho que meu livro tá já despencando. Esse daqui, deixa eu ver, é o critério de cores que eu coloquei. Então, eu peguei o Tá. marca-texto de diferentes cores e, para cada categoria de informação, eu grifava em cores diferentes. Então, por exemplo, o que era definição, aqui, ó, fundamentação legal. Então, quando eu via o meu livro, tinha diferentes cores. Aí, quando eu queria saber qual que era a legislação, é só ir no verde. Porque aqui eu tinha grifado qual que era exatamente as leis. Por exemplo, quando me perguntavam dos prazos, eu grifava nessa cor de marca-texto vermelho. Então, a hora que eu vejo a página toda, né, Tá. aquilo que está na cor que eu estou procurando, salta aos olhos e eu localizo mais rapidamente, mais facilmente. Então, Tá. no caso de livro, esse daqui, cada capítulo do livro é uma Tem uma ramificação. cor. E aí cada capítulo tem os seus, né, os seus subtópicos, tópicos principais, e assim a gente vai detalhando as informações. Nossa, Então, desse incrível. jeito, eu comecei a usar todo dia para todas as aulas, em todas as matérias. Tá. Naquela época a gente tinha provas orais, porque a segunda fase da OAB era oral. Então, a gente já ia treinando. E quando foi no 5º ano, a primeira prova bimestral, né, do 5º ano, a prova oral, terminou a prova, a professora vira e pergunta assim, o que foi que aconteceu? E eu assim, congelei, né, porque eu pensei, meu Deus do céu, será que ela tá achando que eu colei? Porque prova oral, assim, é você, o professor é Exato. você. Para onde você olhar, né, o professor tá te vendo. Então eu falei assim, será que ela tá achando que eu colei? Porque é impossível, né? E ela falou, não, é que eu dou prova para você há 4 anos e pela primeira vez você fez uma excelente prova oral, com ideias articuladas, sabe, um raciocínio lógico jurídico, uma visão ampla de defesa. E no começo do ano você estava pensando em largar a faculdade. O que foi que aconteceu? Você resolveu se apaixonar pelo direito? Eu falei, não, mestre, eu continuo odiando o direito. Mas eu descobri uma fórmula para absorver conhecimentos, né? E transformar isso em provas, exames e assim por Maravilhosa. diante, né? Então, na faculdade, eu era a piada, né? Porque todo mundo ia assim, né? Engravatado, né? Ia todo mundo assim, Patricinha, Mauricinho, né? Faculdade de Direito. Todo mundo vai assim no fino, né? E eu não, eu ia de moletom, de tênis, de camiseta, tipo, eu era um peixe fora d'água lá naquele ambiente. E aí, o pessoal me fazia assim, piadas, né? E eu dizia assim, tudo bem, depois a gente compara as notas no mural. Pode deixar. Deixa. Me Né? aguarda. E, por exemplo, quando eu consegui o diploma no final do ano, todo mundo assim, agora vamos prestar a OAB. Falei, você tá louco? Imagine, eu quero distância desse universo, né? Falei, não, mas agora que você se formou, não custa nada, né? Não custa. Sabe quanto custa essa inscrição? E o pior, e se eu passar? Sabe quanto custa manter essa carteirinha? Eu falei, não. Anualmente. E aí, no final das contas, né, Maria vai com as outras, eu acabei fazendo a inscrição. E um belo dia, assim, eu pensei, até domingo. Domingo? 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 A gente marcou alguma coisa no domingo? Então, é a primeira fase do ABEU. Jura? Como? Quem? Quando? Onde? Porque Nossa. eu tinha me desconectado completamente. E aí, o que acontece? A primeira fase é múltipla escolha. Então, terminei a prova, fui entregar. Aí a pessoa que estava responsável pela sala falou que eu não podia entregar a prova. Como assim eu não posso entregar a prova? Tem uma regra, você tem que ficar no mínimo X tempo dentro de sala. E eu faço o quê? Você Volta para entregou sua antes. carteira. Né? Então, o que acontece? Né? O que é uma prova de múltipla escolha? Dá só uma olhada. Você tem uma pergunta que seja, por exemplo, né, sobre esse tópico principal. Aí, tem a alternativa A, tem a alternativa B, tem a alternativa C. Então, o que acontece? Se a pergunta vem daqui, a resposta tem que ser alguma coisa detalhada disso. Não tem como ser alguma outra, como fala, alternativa. Então, eu batia o olho e simplesmente ia ticando.
Então, eu falei assim, tipo, tinha o tempo mínimo, você não podia sair menos de, eu nem sei hoje, eu não lembro nem quanto tempo que era, né? Então, fazer prova múltipla escolha, uma vez que você estuda através de um mapa mental, nossa, passa a Fica ser mais assim, fácil. fichinha. Que Muito beleza, hein? fácil. Liz, vamos colocar a mão na massa? Ensina a gente, então, a Yes. fazer um mapa mental do zero. Então, vamos lá. Eu coloquei. O que a gente precisa de material? Papel. Ele tem que ser em branco, né? Sem pauta, porque é você que vai desenhar a pauta. E aí, a outra material que a gente precisa são canetas coloridas. Na realidade, assim, escrita colorida, né? Não precisa ser necessariamente caneta. Pode ser giz, Lápis de cor. pincel, caneta pode ser hidrográfica, esferográfica. O importante é que seja colorido. Legal. Aí eu quero ver como que eu vou montar isso. Eu vou colocar isso aqui assim. Eu tô achando que ainda o mais fácil vai ser eu segurando para ir mostrando Mas você o consegue mapa mental. segurar e escrever? Bem, então eu vou escrever com a esquerda e vou aqui. E vou, deixa eu ver. Tá vendo papel branco. Deixa eu ver. Aqui, tá bom. Porque é para ser no meio da folha. Ah, não, deixa eu fazer de assim, porque senão vai ficar agora sim. Então Sim. a gente começa. Ah, minha pergunta. Quer fazer mapa mental do quê? A gente precisa ter um tema. Eu ia te falar isso agora. Liz, o que a gente vai fazer? Então, será que a audiência aqui, vocês querem ver um mapa mental de que tema? O que será que interessa? Vai, gente, sugestões aqui. Porque eu, Mapa por mental exemplo, do quê? uma coisa que eu faço com frequência é planejamento semanal. Ah, isso Então, é a gente legal, tem, por hein? exemplo, planejamento. E agora sim, a gente tem esse planejamento de final de ano, né? Não sei se o pessoal quer pensar, vamos ver como que a gente vai fazer o. Como fala, a festa de final de ano, né? Como vai ser? Ó, carreira, ó, um tema interessante. Então, a Tem gente pode novidades, fazer, né, sobre isso. Boa. Eu né? acho que A pode ser gente, legal, Liz, a gente falar sobre organização, pode ser organização semanal, por exemplo, de carreira, né? Como que a pessoa se organiza no trabalho, por exemplo. ok, sounds good. Então, o tema tem que ser do que é o mapa mental. É o mapa mental sobre mapa mental também, é Mapa um bom mental. tema. Por isso que é Como, é verdade. o formato para organizar conteúdo. E esse conteúdo, há 25 anos atrás, eu comecei com conteúdo na área de direito. Direito. Né? Quando, depois da faculdade, eu fui bolsista no Japão. Então, eu estava usando ele para estudar o idioma japonês. Uhum. Lá no Japão, nós, por exemplo, o Japão não é um país cristão. Né? Então, lá não se comemora Natal. Lá trabalha-se dia 24, dia 25 como um dia útil, absolutamente normal. Só que assim, o Japão é um país internacionalizado, né? Então, você vai em dezembro no Japão, você vê lá os Papai Noéis lá, ho, 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 Jingle Bells, né? Só que não tem essa questão que a gente, né, vai Comemoração. reunir a família, então, isso daí eles comemoram no dia 1º de janeiro. Aí sim, todo mundo que está, tipo, longe volta e tem essa grande reunião familiar, tem lá os pratos típicos do Ano Novo, né? Por isso que nós éramos a nossa família, né, naquele ano da Bolsa. E eu, claro, né, a tagarela da turma era mestre de cerimônia. Então, eu organizei todo o cerimonial daquele evento em mapa mental. E é claro, né, a única certeza que a gente tem é que imprevistos acontecem. Sim. Né? Então, como você, no meio. Tipo, o show tem que continuar. Né? O show tem que continuar. Então, como que assim, no meio do evento você consegue resolver problemas, né? Alterar programa. Nossa, então eu falo, dá para a gente usar para tudo. Então, carreira é uma coisa legal. A gente pode fazer aqui. Vamos lá. Here we go. Então, o que será? Quando vocês pensam em carreira, que imagem vem à sua mente? Porque o mapa mental a gente começa com uma imagem Imagem. que E aí? represente.
Então, carreira. O que que é um caminho, uma estrada com uma pessoa e cifrões no fundo do caminho? Vamos ver se isso daqui... Aí, o que que eu costumo fazer? É usar canetas também de diferentes espessuras. Então, deixa eu pegar aqui Ô, Liz, uma porque outra... as cores também ajudam a absorver, certo? Por isso que a gente tem que fazer cores diferentes, né? Isso, a gente usa canetas, né, de espessuras diferentes. Então, por exemplo, o cifrão eu vou colocar com verde, né? Aí o caminho, eu acho que eu vou fazer com uma estrada em preto. E aí a pessoa com uma pessoa com o amarelo. Então, vejamos. Vamos fazer aqui no centro da folha. Então, aqui é olhar a câmera e olhar o desenho. Então, vejamos. A gente também acaba vendo a carreira, às vezes, como degraus, né? É. Subindo. Degrau, E uma aí, escada. então, aqui no topo, cifrão. E aqui no início, no meio aqui, vamos lá. Nós. Tcharam, uma perna subindo, uma cabecinha. Nossa senhora, tá bonito o desenho. Não, Né? Eu tenho tá alunos que ótimo. falam, meu Deus do céu, né? Que precisa, vamos colocar aqui assim, Ai, carreira. Então, deixar por escrito para que, se a imagem não ficar clara, né? A gente tem o isso texto. é a Então, carreira, por né? exemplo, o que que a gente precisa para, por exemplo, para planejar? Dependendo do trabalho que a pessoa exerce, ela pode ter desde uma rotina já adequada, prevista, né? Uhum. Ou, por exemplo, digamos assim, ela vai ter uma reunião. Então, vamos lá, escrever aqui. Reunião. Então, a gente faz, é necessário escrever com letra de forma. E sabe por que que eu gosto muito dessa marca de caneta? Cadê? Aqui não aparece a marca. Aqui. Pilot. Friction. Por exemplo, deixa eu escrever aqui com a minha cor favorita. Então, meu nome é Liz Kimura. E o meu Liz é com Z. Aí, quando as pessoas escrevem com S, o que que acontece? Está errado, né? Então, Olha, o que eu adoro é que elas são canetas coloridas e todas elas apagam. Então, apagam. ele Ok. te dá a liberdade de errar, né? E, como fala, consertar. Então, meu Kimura aqui ficou esmagadinho. Aí, o que que você precisa, por exemplo, para uma reunião? Eu gosto de ter essa ramificação de dados. Então, por exemplo, a data, né? E Quando é aí, essa sempre que reunião? possível, Aham. ilustrar, né? Então, eu falo, você não precisa ser, assim, um desenhista, mas tem um mínimo de traços que represente aquela informação. Então, a hora, posso colocar aqui com... Isso aqui é a tentativa de um reloginho, tá bom? Data, hora, local, né? Eu costumava ilustrar local com uma casinha, mas hoje em dia eu acho que local tá mais... Sabe aquele do mapa? Do... Que você vai Sim, ter o local? rolê. Hoje em dia tem sido pela internet. Data, hora, local e quem. Eu vou colocar aqui como quem, no sentido assim, quem são as pessoas que precisam participar desta reunião, né? Então eu vou colocar aqui uma pessoa. Que isso daqui a gente pode ter tanto entre cliente e fornecedor, né? Uhum. Então, outra regra é você escrever a linha no mesmo comprimento que a palavra. Então, qual que é a dica? Escrever a palavra primeiro, para que a hora que você trace a linha, ela fique no mesmo comprimento.
Então, Tá. por exemplo, entre cliente e fornecedor. Tchararã. E a pauta, né? Reunião é fundamental a gente ter uma pauta Uhum. do que vai ser conversado. Por isso que outra coisa que eu amo, que eu curto bastante, é o 5Ws 2Hs. Isso daqui é uma, como fala, quando me deram essa dica, eu falei, gente, não creio. 5W2H. Que não ensinaram isso antes? É Para algo a vida, né? tão simples. Porque foi aí que eu descobri por que, nós temos a matéria de direito civil e direito processual civil, direito penal e direito processual penal. Simplesmente porque direito civil é o que a gente tem direito, né? E o direito processual é como você vai exercer esse direito. Porque Uhum. você pode até ter o direito, mas se você não exercê-lo da forma adequada, você perde o direito. Então, tem Exato. prazos, né? Tem um monte de coisa que eu falo, agora eu tô entendendo por que a gente tem essas matérias. Eu falei, eu não conseguia entender. Para mim, Parecia ser a mesma coisa, mas não é. né? Então eu falei, gente, o que que uma palavrinha-chave muda completamente? Então, se por acaso a gente tem aqui pessoas que ainda nunca ouviram falar do Eu ia falar isso 5Ws2H, agora. eles são what, tchararam, why, não necessariamente nessa ordem, né? Por exemplo, who, where e when. Então, esses são os 5 Ws, Que é que o que, significa por quê, quem, onde e quando. isso mesmo. E aí, os 2H são how e how Calma. much. Então, que é o como e quanto custa. Porque respondendo a essas 7 perguntinhas, você consegue todas as informações necessárias. Por isso que para uma reunião, né, quando, né, a hora, por exemplo, é um detalhe da hora, né? O quando, onde, quem, o que, né? Então são essas informações fundamentais para a gente montar uma reunião. No caso de uma apresentação, nossa, você montar aqui uma apresentação. Apresentação em mapa mental é extraordinário. Eu, por exemplo, não uso PowerPoint há 2 décadas. Eu Jura? só apresento em mapa mental. Porque, através do mapa mental, quem está participando da reunião consegue ter essa visão do todo. Né? Então, por exemplo, e qual que é a diferença? Que com o software, você clica e aí os detalhes, eles Vou escondem, abrindo. né? Então, você pode esconder os detalhes e aí, quando chegar nesse ponto, faz lá, o zoom in e vê o detalhe dessas informações. Por isso que o que acontece? Quando a gente trabalha uma apresentação tradicional linear, é uma visão assim só daquele slide. Então, É. o apresentador ele tem a visão do todo. Por isso que quem está na plateia fica. Eu não sei se eu devo fazer essa pergunta agora ou se você vai abordar esse tema depois, porque Sim, quem está na plateia está assim, deu um tá cega. recorte, né, da apresentação. E um recorte assim muito pequeno. Né? Isso me faz lembrar uma vez na faculdade que terminou a aula. Aí eu olhava o mapa e eu falava assim, isso não faz sentido. A aula toda o professor foi, tipo, defendendo, né, tipo, uma visão, e no final ficou meio que contraditório. Isso não está fazendo sentido. Aí eu fiquei, né, super tímida, assim, eu ficava assim, será que eu pergunto? Será que eu não pergunto? Aí eu tomei coragem e perguntei. E o professor, ele, tipo, ele tinha esquecido como se fosse, por exemplo, aqui, né, uma ramificação, uma palavra-chave que aí todos esses detalhes ele esqueceu de falar, que conectava as informações. Então, o pessoal na clássica, ela
tensa, né? Porque né, eu era piada. E todo mundo começava a folhear o caderno, porque anotando de forma tradicional, linear, dificilmente você consegue ligar as informações, conectar, né, essas informações. Então, o pessoal começou a folhear as páginas para ver onde foi que eu percebi essa correlação que ninguém tinha percebido. Né? Agora, quando você anota num mapa mental, isso fica escancarado. Porque Né? você vê tudo, né? Fica assim muito claro. E quando você organiza a apresentação, você define quais são os tópicos principais, né? Então, deixa eu ver aqui. Então, tem lá, por exemplo, tópico, que você pode usar com os 5W, 2Hs como guia, né? Para você, dependendo do assunto, o how much, né? Talvez não seja da sua alçada. Tanto é que quando a gente vai falar com o financeiro, a única coisa que eles perguntam é quanto. Não, mas tem que ver que os benefícios, né, as vantagens... Não. Ele só quer saber o número, né, a resposta. Isso aí. Isso mesmo. Então, a gente organiza por tópicos, né? Então, por exemplo, aqui você pode ter outro tópico, e de cada tópico, na realidade aqui deveria ser no singular, né? Ainda bem que esse aqui me permite apagar. E aí você parte para o subtópico, né? Então, cadê aqui subtópico? Para então ir no detalhe. Então, você vai organizando essas informações em hierarquias, né? Então, entre o que é mais relevante vai ficando próximo do centro, o que é menos relevante vai ficando longe do centro. E dessa maneira, você vai montando a apresentação. Então, quando a gente apresenta, então, normalmente os detalhes ficam aqui todos escondidos. Né? Então, a gente fala, olha, sobre mapas mentais em carreira, a gente pode usar, por exemplo, a estratégia do 5W2Hs, aplicar ele em reunião e apresentação. Aí, quando chega naquele tópico, aí você clica e abre, expande os detalhes. Né? Então, aqui, por exemplo, a gente colocou tudo em inglês. Aí a gente pode usar, por exemplo, outra cor para colocar no outro idioma. Então, você pode escrever aqui o que e escreve na outra cor. Então, aqui vai o porquê para mostrar aqui, ó. Então, a gente vai usar o código de cores, o que for em português em verde e o inglês ficou em azul. Então, o código de cores vai ajudar a distinguir uma informação da outra. Dessa maneira, fica fácil de você bater o olho, e recuperar e lembrar as informações. Muita gente fala né, que fazia cola, e fazia cola tão bem feita, porque como assim, escrevia tudo esmagadinho, então tinha que assim, escrever numa cor, porque aí já é outro assunto, então fazia em outra cor. E aí, ó, nem precisava olhar a cola, porque já lembrava. Já lembrava direto, tá vendo? Ô, Liz, tem uma e na realidade aqui. Não, pode falar, pode terminar. Então, na realidade é você usar o cérebro da forma com que ele funciona, né? Então, por isso que você tem melhores resultados. Então, infelizmente, a gente cresceu sem saber como que o cérebro funciona. E aí a gente acaba esperando... não usando ele direito, desperdiçando aqui o nosso cérebro. Então, nossa, tem muita coisa para a gente reaproveitar aí. Com certeza. Tem uma pergunta aqui, Liz, que eu achei legal. Ó. Por exemplo, se um professor fizesse a apresentação em PowerPoint de maneira tradicional e no final da apresentação aplicar o mapa mental, será que funcionaria? Porque é um resumão ajudar aí, né? Isso mesmo. Que dá para usar esse mapa mental tanto no início como no término. Então, quando eu dou aula na pós-graduação da FIA, aqui em São Paulo, na Fundação Instituto de Administração, eu dou aulas nos cursos de pós-graduação e MBAs de gestão de projetos, de empreendedorismo, inovação. E eu começo montando esse nível 1 de informação. Né? Esse é o plano de aula. E aí, conforme a aula vai se desenrolando, a gente vai preenchendo os detalhes. Né? Então, o que foi visto em cada um desses tópicos principais, em cada um desses módulos. E no final, a gente liga o cronômetro
e a gente faz a revisão da aula toda, né? Então, normalmente, 4 horas de aula não chega a 4 minutos de revisão. Tá. Esses 2 Toda a últimos aula. sábados, a aula inteira, esses 2 últimos sábados eu participei de 2, assim, eu chamo de imersões, né? Porque são workshops, assim, Entendi. um de sofisticação de marcas e o outro sobre vendas. E os 2 passaram de 12 horas de Bastante. carga horária cada um desses dias. E eu resolvi, deu para fazer. O de sofisticação de marcas a gente resumiu em 13 minutos e o de vendas a gente resumiu em 10 minutos. E era assim, tipo, a gente vai, parece que a gente ia revivendo cada um, né, dos módulos das atividades que a gente teve. Então, como síntese para revisão é estratégico, com certeza. Seria maravilhoso se o Muito professor legal. pudesse usar no início e no término. E numa reunião também, né, Liz? Então, eu vou apresentar o meu projeto. E depois eu, no final da reunião, fazer o mapa mental, também todo mundo consegue revisitar os pontos principais, ter essa visão aí sistêmica do projeto. Pode ser legal também, né? Isso mesmo. O que, que ficou pendente, né? Porque quais são essas ações, né, que a gente tem que. Quais são os próximos passos? Então, isso daí para a reunião é incrível, mas como cada ser humano é único, vai ver que cada mapa mental, se todos os membros da reunião, né, que participaram da reunião fizerem o mapa mental, cada mapa Vai ser mental vai diferente. ser diferente. Porque para cada pessoa, uma palavra-chave vai ter diferente conotação. Então, por isso que, do tipo, o que que pega para cada um na reunião, né? Então, aquilo que, do tipo, é minha responsabilidade, provavelmente vai ter mais anotações do que para outra pessoa que, ok, então, tal, contactar o palestrante, responsabilidade Liz. Então, não vai ter mais detalhes do que isso. Sim. Então, por isso que eu falo, depende da situação, depende, né, do contexto que você está. Que, inclusive, o que eu mais amei desse workshop é que no início, a Tatiana Mika, né, que é a facilitadora do treinamento, ela está em carreira solo e ela tomou essa decisão a partir de um mapa mental. Então, ela era Sério? sócia de um espaço de casamento e ela estava assim, ela não estava feliz, ela não é mais isso que me preenche. Liz falou que o mapa mental serve para resolver né, problemas. Então, Aqui, ó, ela transição pegou. de carreira também pode colocar o mapa mental. Nossa, isso mesmo. Foi isso que ela fez, né? Ela pegou a agenda dela e foi assim: quem é Tatiana Mika, né? Então, que realizações, o que ela concretizou, de onde ela vem, o que ela Legal. quer. Não, quando ela bateu o olho, ela teve essa clareza. Ela não teve dúvida, ela partiu para carreira solo. Então, Olha só. foi assim, Também para eu revisitar a amei. carreira, gente. Muito bom. Isso mesmo. Nossa. Então, assim, é para reunião, para ter a pauta da reunião e da pauta, conforme a reunião vai acontecendo, a gente vai colocando lá o plano de ação. Aí, a hora que termina a reunião, aquilo já dá para virar uma ata, porque é só transformar aquelas palavras-chave em frases, em sentenças. Né? Então, coisa que o mapa mental só vai trabalhar, né, o que é realmente mais relevante, né, no texto corrido, aí a gente vai, né, colocando mais palavras, né? Ô, Muitas vezes. Liz, deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, esse mapa que você desenhou aí, né, que tá com você. Se a gente fosse pegar esse mapa e desmembrar ele depois num plano de ação, né, com 3 ações principais. Como a gente poderia fazer isso desse mapa que você criou, por exemplo? Então, reuniões, né? Deixa eu tirar aqui do meu suporte. Tcharam. Então, vamos virar a página. Olha o Ricardo aqui! Olá, Ricardo! Quer ver? O legal. Uma das coisas, por exemplo, vermelho, né? Aqui, cadê? Vermelho. Para ações urgentes, então, por exemplo, a gente já está no final do ano, né? Então, como que a gente marca uma data no mapa mental que o objetivo é organizar de maneira hierárquica, sempre Legal. do macro para o micro. Então, o que, que a gente vai definir na data? O ano. Essa é a Tá. primeira coisa. E aí, a gente ainda vai fazer em 2020 ou nós vamos fazer isso em 2021? Né? Uhum. Aí, o que, que é um detalhe do ano?
a gente poderia colocar semestre, né? Ou então colocar aí o trimestre, bimestre, ou então o mês, né? Será que a gente ainda vai fazer em dezembro? Ou vamos fazer em janeiro de 2021? Para então definir o dia, a primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta semana, conforme o mês, né? Para então definir num dia, né? Então, aqui seria o dia, e para então, a partir do dia, definir a hora, o horário. Porque a hora é um detalhe do dia. Exato. Né? Então, porque aqui é todo o critério cronológico. Por isso Sim. que conforme a situação, a gente vai partir o quê? Do século, da era, do século, da década, né? Por isso que eu gosto muito de fazer uma associação do mapa mental como um Google Earth. Né? Você olhar por exemplo, o espaço sideral. Aí você vai, opa, lá temos uma Via Láctea. Aí você faz um zoom in na Via Láctea. Aí, opa, você vai lá, o sistema solar. Então, assim, você vai indo, opa, tem vários planetas. Aí vai no Brasil. Então, o mapa mental te permite, quando você organiza as informações nesse formato, quão, assim, genericamente você quer visualizar o conteúdo ou quão detalhado você quer ver aquela informação. Porque, às vezes, não tem aquela expressão, ai, tá fazendo uma tempestade num copo d'água. Só que, às vezes, para a pessoa, o que acontece? Aquele que vai ficar responsável por aquela tarefa, gente, vai ser uma coisa gigantesca. Né? Dependendo do seu nível hierárquico dentro da empresa, para você, isso aqui é um detalhe. Exatamente. Né? Então, você olha e fala, ai, a pessoa está fazendo tempestade no copo d'água, mas de repente, para ela, aquele detalhe, a hora que vem para o centro, expande, é um pipinão para a pessoa resolver. Né? Então, por isso que quando a gente parte para ação, definir esse quando e quem. Né? Então, na reunião, normalmente a gente define os quês. Né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma confraternização online. Ok, então quem vai. Então, o que foi definido para a confraternização? Quem vai ser responsável por isso, né? Aí, desse coordenador, então, quando vai entregar, né, esse planejamento, né? Então, trabalhar com aqueles 5 Ws, 2 Hs. Porque, assim, a partir dessas informações, a gente consegue tirar, por exemplo, um cronograma. Então, do quando você vai fazer esse cronograma, por exemplo, eu estava, antes mesmo dessa reunião, Gabriel, fluxograma ainda é diferente. Eu diria que o mapa mental e o fluxograma estão dentro do pacote de anotações visuais. Da mesma maneira que são organograma, espinha de Chikawa, né, um infográfico, tudo isso está dentro do pacote de anotações visuais. Agora, fluxograma, ele tem uma sequência, ele parte, né? E aí você tem que perguntar sim ou não, e aí se for sim é uma coisa, se for não é outra coisa, e aí conforme for você volta. Então, o mapa mental, ele necessariamente começa do centro. Você vê que, ó, aqui no centro, eu tenho claramente qual que é o meu, de onde parte. Então, o mapa mental parte do centro. Eu, particularmente, Liz Kimura, tenho uma preferência pessoal de fazer o mapa mental no sentido horário. Mas tem gente que prefere fazer no sentido anti-horário. Se a gente for fazer um brainstorm, não tem, né, sequência específica. Então, depende, né? Vocês viram que, ó, intuitivamente eu já fui mapeando, né, aqui do nosso tema central, eu já fui indo no sentido horário. Né? Isso daqui é uma coisa que é preferência minha. Né? Mas, assim, vai depender do assunto, né? Do tema que você for fazer. Por isso que a partir disso é colocar como fala, esses prazos e principalmente quem vai ficar responsável. Porque uma vez eu recebi uma tirinha daqueles personagens que participam de uma reunião, ou todo mundo, ninguém, alguém, qualquer um. Então, assim, alguém fica muito bravo, porque todo mundo sabia o que devia ser feito, qualquer um podia fazer, ninguém fez. Então, né, a gente tem que dar nomes aos bois. Por isso que é importante isso, né? Os responsáveis, os deadlines, para a gente poder definir. E aí, por exemplo,
Aqui, a gente tem a reunião como cadê? Foi. A reunião como uma ramificação deste mapa mental. Agora, nada impede da gente pegar essa reunião, virar a página e fazer um mapa mental só sobre esse item. Então, é aquele negócio do zoom in e do zoom out. Então, quem está em cargo de supervisão, né, tem que ter essa visão do todo. Agora, quanto mais baixo o nível hierárquico, é o mais detalhe que é importante. Né? E todo mundo consegue montar o seu mapa mental. Muito legal. Mesmo a pessoa que está começando, Liz, ela quer fazer um mapa mental da reunião que ela vai ter agora no final do dia. É começar. É começar, isso mesmo. Então, de repente, deixar esses 5Ws, 2Hs aqui no cantinho da folha. Ok, então essa informação eu já consegui. Então, tá faltando essa outra informação. Porque se o why, né, o porquê não for claro, né, essa motivação por essa ação, né, qual que é a razão de fazer? Né? E, por exemplo, quem tem a noção da prioridade é quem está mais em cima. Né? Quem está mais embaixo tem que colocar a mão na massa. E aí, assim, o que eu faço primeiro? Eu lembro de tem uma advogada que eu tô louca para marcar uma live com ela. Hoje ela é uma advogada, assim, mas na época que ela aprendeu os mapas mentais, ela ainda era estudante de direito. E ela era estagiária, e ela atendia, se não me engano, uma meia dúzia de advogados. E todos, né, para quem é do mercado, né, assim, estagiário é office boy de luxo. Né? Então, todos eles pediam para ela fazer isso, para ela fazer aquilo, para ela fazer isso, para fazer aquilo. E aí ela estava enlouquecendo. Então ela pegou uma folha A3 e ela listou tudo que pediram para ela fazer. Agora vocês me falam, qual que é a prioridade? Qual que é a sequência que eu tenho que executar? E aí, com esse mapa mental, ela conseguiu, os advogados perceberam que era humanamente impossível ela dar conta. E aí, com esse mapa mental, eles contrataram mais 2 estagiários. Olha só, gente. Então, porque as pessoas não tinham a visão do todo. Pedia, assim, as coisas pontuais, assim, separadas. Aí, quando foi ver o todo, não tem como realizar tudo isso, né? Olha como é legal, né? Para ter essa percepção do seu trabalho, para a organização. Porque, Liz, é muito comum as pessoas não conseguirem entregar tudo, né? Ou muitas vezes não conseguirem até se sentir satisfeitas no trabalho porque elas se sentem devendo o tempo todo. E muitas vezes é porque a pessoa não sabe organizar o trabalho, né? Porque ela não consegue visualizar o todo, ver o que é prioridade, o que não é. Ou então levar isso, né, para o próprio chefe, para o chefe entender se faz sentido mesmo aquela rotina, aquele monte de pedido, né? Como é a história que você está trazendo. Então tem muitos benefícios aqui, né? Aí, um último livro que eu quero compartilhar é esse daqui, que fala Mapas Mentais para os Negócios. Olha, gostei, hein? Esse eu não conheço. Para os negócios. Revolucione então, sua atividade empresarial e a maneira como você trabalha. Que legal. Isso mesmo. Ele fala do que, Liz? Nesse livro, ele fala um dos cases de sucesso mais famosos. É esse de cá. Então, esse daqui é o Dr. Stanley. Deixa eu ver se eu fizer um zoom aqui, ó. Então, Dr. Stanley com um mapa mental de 8 metros de comprimento da aeronave da Boeing. Nossa, esse daqui é o mapa mental da Boeing, daquela empresa de aeronaves nos Estados Unidos. Sim. E com esse mapa mental, a Boeing conseguiu economizar quase 11 milhões de dólares. Meu Deus, então, tá vendo, meu povo? Não é um simples desenhinho, não, gente. Não é para quem conhecia, né, Liz? Uhum. Então, assim, existem muitas empresas que usam os mapas mentais para terem reuniões mais focadas, para terem apresentações mais flexíveis. Porque quando você organiza no mapa mental, você consegue, por exemplo, planejar a sua apresentação e apresentar em 3 minutos, meia hora, ou quem sabe, em 3 dias. Porque aí você só vai detalhando e aprofundando esses conteúdos. Então, nossa, tem muitos governos que usam mapas mentais, empresas. Eu tenho, tá bom, vai, o último. Esse aqui é o da Jamie Nest. Né? A Jamie Nest, ela, deixa eu colocar aqui. Então, aí vocês conseguem enxergar. Aqui, ó. Essa aqui, ela se chama Jamie Nest.
Jamie Knight. né? E ela foi instrutora do curso de Mind Mapping durante, acho que mais de 2 décadas. E a Jamie foi reconhecida pelo Tony Buzan como a melhor instrutora de Mind Mapping do planeta. Nossa, olha Então, aqui tem... Tanto é que, assim, ela é ela que dá o treinamento na Boeing. Eu tenho aqui um monte de... Aqui tem vários, como fala, mapas mentais, todos monocromáticos, porque a impressão colorida sai muito cara. Mas esse daqui é o que eu quero mostrar. Este é o mapa mental aqui do... Isso aqui, ó, World Trade Center Memorial Park. olha só. Então, há vários anos atrás, né, teve uma conferência sobre convidaram arquitetos, engenheiros, projetistas, designers para participar de uma conferência sobre a criação do memorial, né, em homenagem aos que faleceram na queda das Torres Gêmeas do World Trade Center em Nova York. Então, teve gente que levou assim, o projeto pronto debaixo do braço. E o Kaized, que ele é um norte-americano de Illinois, nós fizemos o curso de certificação de Idea Mapping juntos, ele falou, eu só levei papel grande e markers, né, e canetas assim coloridas. E foi exatamente o grupo dele que ganhou, né, com todas as ideias que foram geradas. Eles planejaram, então, esse memorial, que quem for para Nova York, aquele memorial, ele foi planejado num mapa mental. Olha só, isso eu não sabia. Que legal. Então, se deixar, eu tenho, Muito olha, legal. histórias para contar que não Muito bom. tem Não, fim. é surpreendente, assim, né? E é uma nova forma de organização, né? Então, é muito importante que as pessoas conheçam. A Alice sempre faz várias lives, publica conteúdo. Então, quem gostar, né, para acompanhar aqui o como fazer, né, se aprimorar aqui no mapa mental. E o digital, Liz, quem quiser fazer, né, no computador, existe algum aplicativo? Quem quiser, usa por onde? Há 20 anos atrás, quando eu fiz a minha primeira certificação, eu conhecia todos os softwares do mercado, tinha uma opinião formada de cada um deles. Hoje eu não dou mais conta. Então, por exemplo, para desktop, o que eu mais recomendo é o FreeMind, porque como o próprio nome diz, ele é gratuito. Tá, eu amo o MindMeister, que ele é online. Deixa eu anotar aqui também que ele é aqui. Eles são gratuitos, Liz? Então, o FreeMind, ele nasceu com esse propósito. Tá. Né? O MindMeister, os 3 primeiros são gratuitos. Né? A partir do 4º, você tem que optar por um plano de pagamento. A conclusão que eu chego é que todo mundo que trabalha, né, quer ser remunerado pelo serviço prestado, pelo produto produzido. Sim, sim. Então, na versão mobile, muitos são free na versão mobile. Aí, se você quiser ver no desktop, aí costuma ser pago. Então, MindMeister, tem MindNode. Quem curte Apple, nossa, adora MindNode. Premium Vitalício, não sei. Efraim, não entendi a sua pergunta. Tem outros que também que eu gosto, é o Xmind. Então, Xmind tem a versão paga e a versão gratuita. Olha, tem assim... Você usa, Liz, ou você prefere fazer o na mão mesmo? Então, tem um outro que eu lembrei agora que chama Simple Mind. Né? Quem é do meu tempo, Simple Mind era uma banda, sabe? Agora é um software. Então, porque assim, eu tinha uma época que eu gostava muito de fazer a demonstração do Simple Mind, porque eu pegava os alunos, ok, quem é Android, senta para cá. Quem é Apple, né? Esse iPhone, senta para cá, porque as telas são diferentes, né? E o Simple Mind era um que essas telas eram muito parecidas. Então, eu podia projetar no telão e todo mundo conseguia ver a mesma coisa. Que legal! Liz, precisamos de outra aula na mentoria do Christian. Então, mês passado, em dezembro,
Eu fui muito honrada, né, em receber um convite do Christian Barbosa e eu dei uma aula Ah, que legal. na mentoria dele, Produtividade 4.0. Que Sim. legal. Então, nossa, Já estão querendo bis aqui, ó. o Christian, a mãe dele ensinou para ele, né, o conteúdo desse livro quando ele tinha 7 anos de idade. Então, Nossa, o que Christian legal. já usa mapas mentais assim desde pequenininho, né? Então, com certeza, mapa mental, assim, quem... Ah, outra pessoa que estava me comentando, do Tony Robbins, né? Que acho que é a maior, né? Como fala, para você melhorar, né? Se transformar. O Tony Robbins é o maior coach, né? O coach dos coaches. É, E se você na Netflix assistir aquele Eu Não Sou o Seu Guru, o documentário, né? sim. Do workshop dele, eu fiz alguns prints das telas. Falei, olha, olha o que tem no colo dele. Eu tenho certeza, aquilo lá é um mapa mental, Sério? né? Eu já, Então, já vi esse documentário, mas eu não então reparei. dá uma olhada assim, porque aí quando eu vi, eu falei, não, peraí, pausa, deixa eu ver. Olha, olha, isso aqui é um mapa mental que está no colo dele. É, porque para Então, as assim, pessoas lembrarem, né, tudo, para aquela multidão, elas se organizam, né? isso mesmo. Eu preciso correr, que eu tenho que ir para o próximo compromisso. Nossa, mas ó, eu tô tendo muita ideia, porque você foi falando, Lisa, eu fui pensando assim, em pessoas que querem fazer transição de carreira, gente que quer programar a carreira para 2021, pessoas que têm filhos, né, para revisar o estudo, né, dos filhos antes de prova, enfim, tem muita coisa legal. Eu queria te agradecer, foi ótimo. Com certeza que é um novo formato, né, que algumas pessoas já conhecem, mas muitas não conhecem, então para que essas pessoas possam se organizar. O propósito aqui do Carreira Orgânica é justamente a gente trazer o máximo de ferramentas para as pessoas conseguirem usar no dia a dia, né, para elas se programarem e para terem cada vez mais qualidade, né, no dia a dia de trabalho delas, e com certeza vai ajudar muita gente. Eu queria te agradecer muito, muito, muito. E que a gente possa aí, né, continuar fazendo coisas juntas e você inspirando tantas pessoas como você inspira, viu? Gratidão, Maria Eduarda, pelo convite. Gratidão aqui para a professora Maria Elisa por, né, nos aproximar. Querida, com É, certeza. lá no meu feed, eu tenho o post divulgado. Será que eu não coloquei no feed hoje? Eu preciso conferir. Eu acho que eu vou colocar no feed o post dessa live. Então, quem puder ir lá comentar, né, que sacadas, né, o que aprendeu com essa Exato. live, né, o que foi novidade, vou agradecer muito. No meu canal do YouTube tem palestras sobre a técnica, eu dou cursos É muito legal. online, tanto gravado como ao vivo. Então, essa sexta-feira a gente vai ter a última aula, que vai especificamente as aplicações profissionais, né, do dia a dia do trabalho em mapas mentais. Então, a gente vai trabalhar reuniões, apresentações, entrevista de Legal. emprego, plano de negócio, brainstorm. Olha que Então, legal. nossa, tem aplicações infinitas. Por isso que eu falo que a minha hashtag é hashtag mapas mentais para a vida. A gente aprende mapa Pra mental para usar vida. em todas as fases da nossa vida. Exatamente. Muito bom, Liz. Super obrigada, viu? Um beijo grande. Obrigada a todo mundo que acompanhou até agora. Boa semana para vocês. Um beijo, tchau, Tchau, tchau. tchau.